Setembro de 2025 ficará marcado na história política brasileira recente como um momento de intensa ebulição social. Enquanto a população enfrentava os desafios cotidianos da economia e da segurança pública, um acordo nos bastidores do poder tentou reescrever as regras do jogo democrático. A aprovação acelerada pela Câmara dos Deputados da chamada PEC da blindagem e a concessão de urgência ao projeto de lei da anistia representaram muito mais do que meras manobras legislativas. Estas medidas simbolizaram uma tentativa clara de institucionalizar a impunidade e criar um abismo ainda maior entre a classe política e os cidadãos comuns. A PEC 3/2021, que altera o artigo 53 da Constituição Federal, propunha uma transformação radical no estatuto jurídico dos parlamentares. Seu núcleo central consistia em restabelecer a exigência de autorização prévia do Congresso Nacional para que deputados e senadores pudessem ser processados criminalmente, revertendo uma conquista democrática consolidada em 2001. Porém, a proposta ia além do simples retorno ao texto original de 1988, ampliava significativamente os privilégios através de 4 eixos principais: a exigência de autorização por votação secreta para a abertura de processos criminais, a submissão ao Congresso de medidas cautelares, como buscas e apreensões, a decisão por voto secreto sobre a manutenção de prisões em flagrante e a extensão do foro privilegiado no STF a presidentes de partidos, mesmo sem mandato eletivo. Paralelamente, o projeto de anistia surgia como moeda de troca neste acordo, visando beneficiar condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. A gênese deste movimento não pode ser compreendida sem analisar o contexto político que o antecedeu. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado criou um terremoto político que levou a um motim de parlamentares bolsonaristas e aliados do Centrão nas mesas diretoras do Congresso. O que parecia uma crise revelou-se uma oportunidade para um cálculo estratégico. De um lado, o Centrão, base de sustentação do governo, buscava proteger mais de 80 de seus parlamentares de investigações no STF relacionadas a esquemas de corrupção com emendas orçamentárias. Do outro, os bolsonaristas precisavam reverter as consequências judiciais de seu líder e apoiadores. A solução foi um acordo clássico de toma lá da cá, costurado por Hugo Mota e Arthur Lira, onde a blindagem de uns seria trocada pela anistia de outros. Os argumentos dos defensores da PEC centravam-se na necessidade de proteger o livre exercício do mandato parlamentar contra supostos abusos do judiciário. Alegavam que se tratava de um escudo protetivo e não de uma licença para abusos. Porém, uma análise técnica mais aprofundada revela que o mecanismo de votação secreta constituía o cerne do problema. Ao eliminar a transparência e a prestação de contas aos eleitores, criava-se uma barreira política quase intransponível para investigações criminais. Especialistas em direito constitucional consultados alertaram que as medidas inviabilizariam investigações complexas que dependem de sigilo e celeridade, como as que envolvem desvios de recursos públicos. O resultado prático seria a transformação do Congresso em um clube fechado, onde os membros decidiriam se investigam ou não uns aos outros. A reação social a estas manobras foi imediata e vigorosa. Diferentemente de episódios anteriores na história política brasileira, a mobilização começou no ambiente digital antes de chegar às ruas. Hashtags como "Ir no PEC da bandidagem" viralizaram nas plataformas digitais, enquanto memes e conteúdos explicativos simplificavam os complexos aspectos jurídicos para o cidadão comum.
A empresa de análise Quaest registrou que 83% das menções às propostas nas redes sociais eram negativas. O fenômeno mais significativo, porém, foi a formação de um consenso transversal que uniu vozes da esquerda tradicional, da direita liberal e de movimentos apartidários em torno de uma causa comum: a defesa do princípio da igualdade perante a lei. Esta coalizão improvável demonstrava que o conflito já não se situava no tradicional eixo esquerda-direita, mas opunha a sociedade em geral à política tradicional corporativa. As ruas de todas as capitais brasileiras no dia 21 de setembro materializaram este sentimento digital. Os protestos, que reuniram dezenas de milhares de pessoas em São Paulo e Rio de Janeiro, representaram a maior mobilização da esquerda brasileira em anos e ecoaram, em seu volume, as jornadas de junho de 2013. Porém, havia uma diferença crucial: a maturidade. Se em 2013 as pautas eram difusas, o movimento de 2025 tinha um foco nítido e objetivo: barrar duas propostas legislativas específicas percebidas como lesivas à democracia. Esta evolução do ativismo digital mostrou uma sociedade mais capaz de traduzir indignação em pressão política direcionada. O desfecho deste embate no Senado Federal revelou o funcionamento dos freios e contrapesos democráticos. A pressão popular exerceu um efeito imediato sobre os senadores, que demonstraram maior autonomia em relação à disciplina partidária observada na Câmara. O relator designado, Alessandro Vieira, posicionou-se contrariamente à PEC, classificando-a como inoportuna e equivocada. O presidente da CCJ, Otto Alencar, seguiu o mesmo caminho. Um levantamento de bastidores indicou que 52 dos 81 senadores rejeitariam a proposta, tornando sua aprovação praticamente inviável. Esta virada demonstrou que, quando a sociedade se mobiliza de forma clara e consistente, consegue frear mesmo as manobras políticas mais bem articuladas. As implicações deste episódio para a democracia brasileira são profundas. Em primeiro lugar, ele expõe a crise de representatividade que corrói as instituições políticas. A priorização de uma pauta de alto benefício pelo Congresso, em contraste com os problemas reais da população, amplia o abismo entre representantes e representados. Em segundo lugar, e mais importante, estabelece um novo paradigma na relação entre poder e cidadania. A vigilância digital da sociedade organizada mostrou-se capaz de funcionar como um quinto poder, um mecanismo de freio de emergência contra excessos do sistema político. O movimento Povo contra a Anistia, sem liderança única ou estrutura hierárquica, demonstrou uma surpreendente maturidade democrática ao conseguir unir setores diversos em torno de princípios fundamentais do Estado de Direito. O episódio da PEC da blindagem não representa um capítulo encerrado, mas sim o início de uma nova fase na democracia brasileira. A política tradicional, acostumada a negociar nos corredores e gabinetes, agora precisa conviver com um novo reality: a luz constante das redes sociais e a capacidade de mobilização rápida de uma sociedade hiperconectada. A pergunta que permanece é se esta vitória pontual da sociedade civil representa uma mudança duradoura ou apenas uma batalha vencida em uma guerra contínua pela transparência e responsabilidade. A resposta provavelmente residirá na capacidade de manutenção desta vigilância cidadã. A democracia, como ficou evidente, não é um bem conquistado definitivamente, mas um exercício permanente de cuidado e atenção. E este exercício, pelos eventos de setembro de 2025, mostrou-se mais vivo e necessário do que nunca. A lição final é clara: o mandato político é um encargo do povo, não um salvo-conduto para a impunidade, e a sociedade brasileira demonstrou que não hesitará em cobrar esse preço quando necessário. E aí, o que você acha? Acredita que a pressão popular vai continuar?
Deixa nos comentários, não esquece do like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente sempre traz a análise por trás dos fatos. Um abraço e até o próximo vídeo.